lá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um assunto que todo brasileiro conhece, ou pelo menos acha que conhece: a caderneta de poupança. Ela é, de longe, a aplicação financeira mais popular do país. Mas será que a gente entende mesmo como ela funciona? E não é para menos, né? Pensa só, a poupança existe no Brasil desde 1861. É quase parte da cultura. Para muita gente, foi o primeiro contato com o mundo de guardar dinheiro. E o apelo é óbvio. É simples, não tem taxa, não tem burocracia, parece ser a coisa mais segura e fácil do mundo. Pois é, aí que a história começa a ficar interessante. Por trás dessa fachada de simplicidade, existem umas regrinhas bem específicas que nem todo mundo conhece. E a pergunta que fica é: essa relação de amor com a poupança é correspondida? Será que ela está cuidando bem do nosso dinheiro? Vamos começar a desvendar esse mistério. Para entender a poupança de verdade, a primeira coisa é saber que o rendimento dela não é tão direto assim. Na verdade, ele segue umas regras que podem mudar completamente o jogo, dependendo de como anda a economia do Brasil. Basicamente, existem dois cenários, e o que manda em tudo é a famosa taxa Selic, a taxa básica de juros da nossa economia. A regra é a seguinte: se a Selic estiver alta, acima de 8,5% ao ano, a poupança meio que trava. Ela passa a render um valor fixo, 6,17% ao ano, mais a tal da taxa referencial, a TR, que hoje em dia é um valor bem pequeno, quase zero. Agora, se a Selic cair e ficar igual ou abaixo desses 8,5%, aí a regra muda. A poupança passa a render 70% da Selic. Entendeu a pegadinha? Quando os juros sobem, ela não acompanha na mesma medida. E aqui está um dos detalhes mais cruciais e que muita gente acaba perdendo dinheiro sem saber: o tal do aniversário do depósito. A poupança não vai pingando um pouquinho de juros todo dia. Não, não. Ela só paga o rendimento uma vez por mês, no dia exato em que o dinheiro foi depositado. É como se fosse o aniversário daquele depósito. E esse exemplo aqui deixa todo claríssimo. Imagina que uma pessoa depositou R$ 1.000 no dia 5. O dinheiro ficou lá, quietinho, passou dia 15, dia 30, ficou 29 dias na conta. Mas, se o saque for feito no dia 4 do mês seguinte, ou seja, um diazinho só antes do aniversário, o rendimento é zero. Exatamente, R$ 0. É como se o dinheiro nunca tivesse rendido nada. Todo o lucro do mês é perdido. E com essas regras em mente, a gente começa a enxergar outros perigos. Aqueles que não aparecem no extrato, mas que doem no bolso. São os perigos silenciosos, que afetam o nosso poder de compra de verdade. E para entender isso, a gente precisa falar de rendimento real. Não adianta só ver o número na conta crescer. O que importa de verdade é se esse crescimento foi maior do que a inflação. É isso que diz se o poder de compra aumentou ou diminuiu. Olha só esse gráfico. É a corrida da poupança contra a inflação. E como dá para ver, nem sempre a poupança ganha. No exemplo, o rendimento foi de 6,17%, mas a inflação foi de 6,5%. O que isso significa? Que, na prática, o dinheiro perdeu valor. Ele compra menos coisas hoje do que comprava um ano atrás, mesmo com o rendimento. E aqui está o ponto crucial, aquela regra do teto de rendimento. Quando a Selic sobe, geralmente para tentar controlar a inflação, e outros investimentos mais seguros começam a pagar muito melhor, a poupança, fica para trás. Ela não acompanha. Ela perde feio na comparação, bem na hora em que as outras oportunidades ficam mais interessantes. E para ter uma noção do tamanho do prejuízo, ou melhor, do custo de oportunidade, em períodos de Selic alta, um investimento super simples e tão seguro quanto, atrelado ao CDI, chegou a render quase o dobro da poupança. É isso mesmo, quase 2 vezes mais. É muito dinheiro deixado na mesa. Bom, aí fica a pergunta de $1 milhão, né? Se a poupança tem todas essas desvantagens, por que, meu Deus, trilhões de reais dos brasileiros continuam lá? A resposta não é só matemática, é muito sobre comportamento e psicologia. A popularidade dela se explica por alguns pilares bem fortes. Primeiro, a simplicidade e o fato de todo mundo já conhecer. Segundo, não tem taxa de nada. Terceiro, a liquidez, ou seja, a facilidade de sacar o dinheiro a qualquer momento. Tem também a garantia do FGC, o Fundo Garantidor de Créditos. E, claro, a cereja do bolo que atrai todo mundo, a isenção de imposto de renda. Mas vamos parar para pensar um pouquinho. Será que essa isenção de imposto é uma vantagem tão grande assim? Será que vale a pena ganhar bem menos só para não pagar imposto? Vamos colocar os números na mesa. Olha essa comparação.
Poupança contra um CDB bem básico. O rendimento bruto do CDB é quase o dobro. Aí você pensa, mas tem que pagar imposto. Sim, tem. Mas mesmo pagando a alíquota mais alta de imposto, olha só o resultado final, o rendimento líquido. O CDB ainda rende muito mais. Ou seja, aquela isenção fiscal da poupança acaba sendo uma isca que esconde uma rentabilidade bem fraca. Então, depois de tudo isso, a gente precisa repensar o papel da poupança. Ela não é um vilão, mas também não é a heroína que muitos imaginam. A questão é saber para que ela serve e para que ela não serve. No final das contas, deixar o dinheiro na poupança é uma escolha, uma troca. A pessoa está trocando rentabilidade de verdade, proteção contra a inflação e a chance de ver o patrimônio crescer mais rápido por simplicidade e comodidade. É uma troca que precisa ser consciente. Então, vamos colocar as coisas no lugar. Primeiro, poupança não serve para acumular riqueza para construir um futuro. Ponto. Mas ela pode ter uma utilidade sim, como uma ferramenta para guardar aquele dinheiro de emergência, de curtíssimo prazo que precisa estar disponível a qualquer custo. É uma ferramenta de liquidez e não de rentabilidade. As suas maiores falhas são, sem dúvida, o teto no rendimento e aquela regra do aniversário. E para fechar, fica aqui uma reflexão. É fundamental conhecer as ferramentas que a gente usa para cuidar do nosso dinheiro. A poupança pode ser muito cômoda para os bancos, mas será que ela está realmente servindo aos seus objetivos financeiros? Talvez seja a hora de olhar além do que é familiar e buscar opções melhores.